Olá, aqui é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e estarei apresentando esse programa. Hoje eu não vou ter a companhia da minha amiga Beth Costa, que infelizmente não poderá estar conosco aqui na apresentação em conjunto comigo desse programa. O programa de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importantíssimo para a sociedade, que é sobre a água e o esgoto. Nós vamos falar sobre saneamento como um todo no Brasil. Mas antes de apresentar nosso convidado, eu quero solicitar a vocês que vocês possam se inscrever no nosso canal, que é o @SOS Brasil Soberano no Instagram, ou então também se inscrever aqui no YouTube. Essa transmissão está sendo feita pelo canal do Conde e o nosso programa é retransmitido pela TVT, a TV dos Trabalhadores. E assim eu peço também que vocês possam se inscrever, caso estejam acompanhando pelo YouTube, no canal do Conde e também no canal da TVT. Olha, o nosso convidado de hoje, vai entrar na tela agora aí, por favor. É o engenheiro Marcos Montenegro. Marcos, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Obrigado, Jorge, por essa oportunidade. Agradeço aí o Sanja, ao movimento, por podermos conversar sobre assunto tão importante. Obrigado, Marcos. Olha, vou fazer a apresentação do Marcos aqui. Marcos é engenheiro civil e mestre em economia urbana e de construções civis pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP. Tem experiência como regulador de serviços públicos de saneamento. Integrou a equipe que instalou o Ministério das Cidades como diretor da Secretaria Nacional de Saneamento. Foi presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB. Foi presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento e também da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Distrito Federal. Foi coordenador geral do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, de 2019 a 2022, onde é atualmente coordenador de comunicação. Como o nosso público pode compreender pela leitura que eu fiz do currículo do Marcos, é uma pessoa especializada no tema de águas. E o Marcos já esteve conosco, um tempo atrás, tratando também sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, como eu falei, para a sociedade. Marcos, já começando o nosso debate, eu queria, de uma forma didática, que você pudesse explicar para o nosso público qual é o conceito, o que é saneamento público. Porque as pessoas, às vezes, acham, não sabem o que é saneamento, de uma maneira geral. Então, o que é saneamento público? Bom, a legislação brasileira é muito clara no que diz respeito ao que é o chamado saneamento básico. Ele inclui 4 atividades: o abastecimento de água para consumo humano, o esgotamento sanitário, aí incluída a coleta dos esgotos, o tratamento e a disposição final, de modo a atender requisitos ambientais de não poluição da água e do solo, a limpeza urbana, o manejo dos resíduos sólidos, do lixo que nós produzimos nos domicílios e nos estabelecimentos similares, e também o manejo das águas pluviais e a drenagem urbana. São esses 4 grupos de atividades que integram os serviços públicos de saneamento básico, que são da responsabilidade do poder público planejar, regular e prestar diretamente ou de maneira delegada. É esse o quadro do que se pode chamar de saneamento básico, com a responsabilidade do poder público na sua organização e prestação. Olha, Marcos, foi fundamental você dar esse conceito, porque, veja, não estamos falando de saneamento público, não é apenas água, nem tratamento sanitário, é muito mais amplo. É importante que a gente possa compreender, e esse é um papel fundamental do Estado, acima de tudo, como você bem colocou. A iniciativa privada ela pode atuar de uma forma colateral, como, para auxiliar, desenvolver, mas isso é, acima de tudo, um objetivo fundamental do Estado brasileiro, ou seja, da União, dos estados e municípios, que podem fazer as respectivas concessões. Marcos, explica para a gente aqui uma coisa.
Durante os governos do presidente, os primeiros governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, foi apresentado um projeto de lei e foi aprovada uma lei para o saneamento no Brasil. Ocorre que no governo de Bolsonaro foi apresentada uma outra lei. Qual a diferença entre o marco legal apresentado pelos governos democráticos, popular e progressista do presidente Lula e da presidenta Dilma para um projeto de lei aprovado num governo neoliberal e reacionário de Bolsonaro? O que aconteceu nesses dois projetos de lei e o que aconteceu para as pessoas possam compreender? Bom, em 2007, no início do segundo governo do presidente Lula, houve a aprovação da Lei 11.445, que ficou conhecido como a Lei Nacional do Saneamento Básico, ou o Marco Legal do Saneamento Básico, definindo as responsabilidades dos diversos níveis de governo na organização e prestação desses serviços que são essenciais, que, aliás, hoje, segundo a resolução da ONU, são direitos humanos, né? Em particular, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, são caracterizados no direito internacional como direitos humanos. Existe, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição no sentido de internalizar essa resolução da ONU na nossa Constituição. Então, eu estava falando da Lei 11.445. Né? Essa lei tornava prioritário a prestação desse serviço, estabelecia a responsabilidade por um Plano Nacional de Saneamento Básico e, fundamentalmente, se apoiava no esforço dos estados e municípios para avançar com a prestação desse serviço, atingindo a população que ainda não tem acesso ao mesmo. Né? E a segunda lei a que você se referiu é a Lei 14.026, de 2020. Essa lei ela é aprovada no contexto do golpe que depôs a presidente Dilma, né? E resulta de um esforço tremendo de lobby do setor privado no sentido de avançar e ampliar decididamente sua presença na prestação dos serviços de água e esgoto no Brasil. Né? Eles já são, posso dizer, talvez até dominantes na área de manejo de resíduos sólidos, na questão da coleta e do tratamento dos resíduos sólidos domiciliares e assemelhados. E, nesse contexto da Lei 14.028, o setor privado avança para transformar, não é, um serviço que tem duas características muito importantes. Não é? Ele, por um lado, é um serviço que é prestado em regime de monopólio. Não, para fazer uma diferença simples, certo? Você pode escolher, não sei se faz muita diferença, mas, enfim, você pode escolher entre diversos prestadores de telefonia celular. Mas não tem sentido nenhum e não acontecerá de você ter a possibilidade de escolher entre duas tubulações de abastecimento de água passando na frente da sua casa ou duas tubulações de coleta de esgoto passando na frente da sua casa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, não é possível. Então, isso caracteriza o monopólio, no sentido de que é apenas uma empresa prestando o serviço para cada um dos consumidores. O segundo aspecto que é fundamental é que esse serviço tem clientes cativos. Ele tem a sua receita praticamente garantida, porque ninguém vive sem prescindindo da água ou deixando de gerar esgotos. Então,
é uma questão de ampliação do atendimento para áreas que ainda não são atendidas, certo? Mas, de fato, são clientes cativos. Então, é um excelente negócio, e é um negócio hoje que o capital monopolista, através dos fundos de investimento, estão de olho, porque significam o avanço do setor privado por meio de concessões ordinárias ou por meio de PPPs, significa garantia de lucro por 35 anos, por 30 anos, que são as durações típicas de contratos de concessão, aonde um prestador público, seja uma companhia estadual, seja um serviço municipal de água e esgoto, é substituído por uma concessionária privada. Ô, Marco, olha, você colocou aí, né, na verdade, isso era uma atividade por ser monopolista, você falou que água é direito humano, isso era uma atividade que tinha que ser controlada essencialmente pelo Estado, né, e não pela iniciativa privada que visa lucro. Mas o que leva, Marco, nesse momento, você falou do golpe contra a presidenta Dilma, partiu do golpe contra a presidenta Dilma, e assumindo governos neoliberais no Brasil. O que você atribui, né, essa mudança? Porque essas pessoas, os governadores, e principalmente prefeitos, porque me parece que a prefeitura é que tem o controle da água, né, nas cidades. Então, o que levou, né, pela sua experiência, esses governantes a abrirem mão de atender fundamentalmente a população? Então, lamentavelmente, nós temos um avanço aí, que não é só nos serviços de água e esgoto, da privatização como uma das características do momento da economia capitalista que nós estamos vivendo, certo? Ou seja, a privatização de serviços públicos e de diversas atividades do Estado, a sua transformação em atividade mercantil, certo? Gerando lucros, é uma característica atual. Infelizmente, no caso que nós estamos vivendo no serviço de água e esgoto, nós temos já, faz alguns anos, uma atuação extremamente importante na consolidação e na modelagem das concessões do serviço de água e esgoto por parte do BNDES, que é um banco público e que, nesse particular, não mudou seu perfil de atuação do governo Bolsonaro para o atual governo Lula. Né? Nós vivemos um momento onde eu caracterizaria como um momento de grande engano, certo? Um momento de uma propaganda ideológica de que a presença do setor privado é essencial para que se faça a universalização do atendimento. Se vende, então, a privatização, tendo como base justificativa a universalização, o atendimento daqueles que ainda não têm. Ora, os que ainda não têm os serviços de água e esgoto no Brasil, não têm acesso a esses serviços, são tipicamente as populações pobres, as populações carentes, as populações das áreas como essa que nós estamos vendo aqui nestas fotos, nas periferias das grandes cidades, das nossas regiões metropolitanas e nas áreas rurais. Tá? São populações que têm, inclusive, características em termos de situação de habitat, de moradia, tá? Bastante diferenciadas em relação, digamos, às áreas, digamos, entre aspas, aí, regulares da cidade. Tá? E que dificilmente terão seus problemas equacionados do ponto de vista do ambiente em que residem, certo? E particularmente do acesso equitativo à água e ao esgotamento sanitário,
com a privatização desse serviço, que é visto pelas empresas privadas como uma grande oportunidade de negócio. Eu vou dar aqui uma informação que pode ser comprovada nos relatórios enviados pelas empresas privadas à CVM, certo? A Comissão de Valores Mobiliários. As empresas de capital aberto, as empresas que trabalham com debêntures, têm que informar por meio de um relatório que é acessível a qualquer um de nós pela internet, de várias das suas características, inclusive como estão remunerando seus executivos. A maior empresa de saneamento privado do país, que tem maior número de concessões, que atende maior número de pessoas hoje, remunera cada um dos seus diretores por mês com mais de R$1 milhão. Caramba. Isso quer dizer que as tarifas de água e esgoto pagas pelos usuários estão remunerando os diretores da EGEA, certo? Em mais de R$1 milhão por mês, mensais. Certo? Isso, e aí eu me pergunto, e acho que quem está nos assistindo pode se perguntar, esses executivos que recebem mais de R$1 milhão por mês estão sendo pagos pelos acionistas dessas empresas, tendo como pressuposto a maximização do lucro deles como acionistas ou a universalização? O que é que vem primeiro? Certo? A qualidade dos serviços prestados ou o lucro dos acionistas? Isso é apenas para dar uma dimensão do que significa transformar um serviço público essencial em um negócio. Mas é o quadro que nós estamos vivendo. Tem um outro aspecto, quando você me pergunta sobre, ainda dentro do quadro dessa pergunta, do que faz com que governadores e prefeitos atendam aí o canto da sereia da privatização, né? É a questão da outorga onerosa. Ou seja, a empresa privada, na modelagem de licitação da concessão pelo maior valor de outorga, ela paga um valor, certo? Adianta um valor que vai ser recebido por governadores e prefeitos, por governos dos estados e prefeituras, certo? Para ter direito ao contrato de 30 ou 35 anos. Se enganam, evidentemente, aqueles que acham que esse dinheiro sai do bolso dos acionistas dessas empresas privadas. Evidentemente que esse dinheiro vai voltar para a empresa privada sob a forma de tarifa de água e esgoto. Então, os serviços estão sendo vendidos. Né? Nós temos hoje, por volta de 1/4 da população que, de uma maneira ou de outra, estão recebendo serviços integral ou parcialmente por empresas privadas, certo? E com uma perspectiva muito ruim, que é, na verdade, de aumento das tarifas, como a gente está vendo aí no Rio de Janeiro, já uma disputa judicial nos primeiros anos da concessão em relação ao aumento das tarifas, certo? Então, de fato, uma situação que vai comprometer o avanço para a universalização, inclusive pelos aspectos de acessibilidade econômica. Né? Há uma preocupação grande exatamente de que as empresas privadas não consigam se articular com prefeituras e com os governos dos estados para avançar com a oferta desses serviços nas periferias das grandes cidades, como, aliás, é o caso em Manaus. Tá? Em Manaus, apesar de nós estamos com mais de 2 décadas de serviços prestados por uma empresa privada, que já mudou de dono, aliás, várias vezes, tá?
o serviço de esgotamento sanitário não consegue chegar nas periferias, e nas periferias também falta água sistematicamente. Ô Marco, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Né? Qual é o prazo, né, que essas empresas, quando fazem esses contratos de essa mudança, contrato de concessão, é estipulado um prazo, está previsto na lei um prazo para cumprir a meta de 100% de saneamento? Porque Manaus, você acabou de citar agora, 20 anos. E até hoje eles não conseguiram promover o esgotamento sanitário para a população. Então, quer dizer, o que acontece? É cumprido ou não? E como é que fica no caso de não ser cumprida? Então, de fato, o prazo que está na Lei 14.026, de 2033, no meu entendimento, é um prazo demagógico. Para ele ser cumprido, né, nós precisaríamos estar numa outra conjuntura em termos de distribuição de renda, de emprego e de arcabouço fiscal. Nós precisaríamos ter recursos para avançar na reforma social, né, que permitiria, digamos, uma mudança no panorama da maneira de morar da população brasileira urbana, e que também trouxesse um outro nível de desenvolvimento humano para a população rural, né? O prazo de 2033, que está na lei, ele foi usado fundamentalmente para como arma contra as companhias estaduais de saneamento, que num quadro de restrição fiscal, torna extremamente difícil conseguir, mesmo que tenha condições e comprove a capacidade de pagar empréstimos para financiar a ampliação dos serviços, tem, em função das restrições fiscais, por serem sociedades de economia mista ou empresas públicas, impedimentos de diversas naturezas para contrair os empréstimos necessários, coisa que, evidentemente, o setor privado não tem. Eu gostaria de chamar a atenção para uma lei nova, que nós estamos aí com um pouco mais de um mês com ela, que é a lei que estabelece diretrizes para as tarifas sociais de água e esgoto, tá? Fixando que toda a população, todas as famílias que estiverem registradas no cadastro único em situação de pobreza ou de baixa renda, elas, ou então tiverem um membro que receba o benefício de prestação continuada, o BPC, elas têm direito automaticamente à tarifa social de água e esgoto. Eu queria chamar a atenção que várias concessões cujos processos estão em curso, as licitações estão inclusive publicadas ou sendo preparadas, não estão levando em consideração o que essa lei coloca. Certo? Veja o caso de Sergipe, por exemplo. O edital de Sergipe, que está aberto para receber, já para preparação de propostas, com data para entrega de propostas, certo? Foi preparado por uma empresa de consultoria paga pelo BNDES, vai ter um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Certo? Ele prevê que se mais de 5% das famílias tiverem acesso à tarifa social, deve haver um aumento geral das tarifas para compensar. Ora, em Sergipe, 48% das famílias estão inscritas no Cadastro Único em situação de pobreza ou de baixa renda. Então, nós estamos assistindo a um processo de concessão que está já modelado, deveria ser interrompido para que a modelagem se adaptasse à nova conjuntura,
que protege as famílias que são vulneráveis. Tá? Essa é uma dimensão que nós precisaríamos, inclusive, propagandear, porque eu acho que é muito importante face à realidade social brasileira, em particular, mas não só no Norte e Nordeste, tá? De que essas famílias têm acesso têm garantido a tarifa social de água e esgoto. Infelizmente, um dispositivo que previa que essas famílias também teriam direito à ligação gratuita de água e esgoto, foi derrubado na votação no Senado. Então, a lei não tem não oferece essa garantia também, o que facilitaria avançar no sentido da universalização. Mas, Marco, veja, interessante que você coloca, essa é uma lei federal regulamentando o tema para todo o Brasil como referencial. Quer dizer, não pode um contrato de concessão se sobrepor uma lei, né? Isso aí, indubitavelmente, vai ser totalmente questionado, né? A força do lobby dessas empresas, né, é muito grande. Agora, antes de prosseguir, eu até quero te perguntar sobre, né, o mínimo de água existencial para cada pessoa. Já tem um debate sobre isso. Alguns países, por exemplo, Colômbia, tem decisão da Suprema Corte da Colômbia assegurando o mínimo de água para o ser humano. E aqui no Brasil também projetos de lei, né, para garantir um mínimo de água, né, para famílias pobres que não têm recursos, que independe até do valor da tarifa social. Mas antes disso, eu quero, para não deixar escapar, você falou agora do BNDES e tinha falado anteriormente, que para esclarecer, para que não fique dúvidas, você falou que não havia diferença do BNDES nos governos anteriores de Temer e Bolsonaro para o governo atual. Explica por que isso, para não ficar em aberto. Muito bem. Veja, eu estou falando especificamente no que diz respeito à modelagem e o incentivo às concessões dos serviços de água e esgoto. Perfeito. Em outros aspectos, felizmente, as mudanças já se concretizaram. Né? O BNDES financia a modelagem e a preparação dos estudos técnicos para as concessões do serviço de água e esgoto. Fez isso no Rio de Janeiro, fez isso em Alagoas, fez isso no Amapá, está fazendo isso em Sergipe, está fazendo isso no Piauí, tem a perspectiva de fazer isso no Pará. Certo? Então, é lamentável que quando são feitos estudos de viabilidade técnica e econômica, de como é que se pode alcançar a universalização do atendimento com água e esgoto, certo? As hipóteses ou as alternativas, certo, de melhoria com base na prestação do serviço por empresas estaduais ou municipais, por autarquias, não sejam nem consideradas, não são nem dimensionadas. Há um pressuposto, certo, de que são ativos que devem ser vendidos, certo, esses serviços, certo, à iniciativa privada, certo, para melhorar o cofre dos estados e municípios. Não é? Nós sabemos que no Rio de Janeiro, por exemplo, a parte dos recursos que foi recebido pelo Estado do Rio de Janeiro pela venda da SEDAI foi parar na campanha estadual, na última campanha estadual, financiando o pagamento de cabos eleitorais via um convênio com a UERJ, tal. Essas coisas foram denunciadas, estão sendo felizmente apuradas. Tá? Então, infelizmente, o BNDES ainda não reviu a sua posição e continua incentivando e apoiando governadores e prefeitos que entendem que o caminho é por aí. Sabe? E, inclusive, eu diria, compactuando, acho que essa é a palavra mesmo, com
dispositivos que são absolutamente absurdos. Tá? Por exemplo, a figura do verificador independente. O que é o verificador independente que está, por exemplo, previsto no edital de licitação da concessão do serviço de água e esgoto de 74 municípios de Sergipe? Verificador independente é uma empresa que vai ficar entre a concessionária e o regulador, que vai preparar os relatórios para submeter ao regulador, que vai entregar esses relatórios também para o poder concedente, o Estado, os municípios. Pois bem, o tal do verificador independente é escolhido da seguinte maneira: a concessionária apresenta 3 empresas da sua confiança para que o poder concedente escolha um deles para poder ser o verificador dito independente. Em vez de ser uma empresa escolhida a partir de um processo licitatório ou qualquer que valha por parte do poder concedente, é uma empresa indicada. Tá? É um de 3 amigos da concessionária privada, e é um custo a mais que vai onerar as tarifas, e é um obstáculo a mais para uma regulação de qualidade, uma regulação independente. Tá? E esse tema não tem sido objeto de crítica, mas, pelo contrário, de aceitação pelos técnicos do BNDES. É lamentável também que o BNDES esteja patrocinando estudos de qualidade, eu não diria duvidosa, eu diria de péssima qualidade. E estou sendo acompanhado, no caso de Sergipe, certo? Por 13 doutores, professores doutores em engenharia sanitária em saneamento, 13 doutores em saneamento, que examinaram uma avaliação da documentação que informa a concessão, inclusive o plano de saneamento do Estado, que é chamado plano microrregional, porque é uma microrregião para o Estado inteiro, e que subscreveram um parecer, os 13, dizendo que a documentação não tem qualidade para sustentar uma licitação de concessão. E, no entanto, é um consórcio de empresas de consultoria e de advocacia na área de engenharia, na área de economia, que foi contratado pelo BNDES. Né? Então, é uma questão que nós precisamos conversar com os dirigentes atuais do BNDES no sentido de reorganizar, reorientar a sua atuação. Isso que eu ia te perguntar, Marcos, porque, na verdade, essa questão que você está levantando ela é muito séria, porque me parece que se contrapõe, né, num primeiro momento, ao projeto do presidente Lula. Inclusive, ontem ele estatizou, né, uma refinaria que foi privatizada no governo Bolsonaro, que é fundamental para a Bahia e para o Brasil. Então, me parece que se contrapõe. Então, eu quero saber de você, com relação a esse assunto, o que tem sido feito politicamente? O que o movimento, o que o Ondas, o que os sindicatos, a sociedade civil como um todo tem feito com o governo? Já procuraram lá o presidente do BNDES, procuraram o ministério competente, o Ministério da Cidade, o próprio presidente da República, né, a Casa Civil, para tratar desse tema, porque me parece que se contrapõe ao projeto que foi eleito pelo presidente. O presidente apresentou e que foi eleito em outubro de 2022. Seguramente, Jorge. Existe, inclusive, uma carta aberta ao presidente da República tratando desses temas, chamando a atenção para essas incoerências, né? Chamando a atenção que água e esgoto são direitos, não são mercadorias, certo? Que essas concessões estão sendo extremamente infelizes, mal equacionadas, que não há esforço por parte do BNDES para apoiar as empresas públicas que queiram avançar nessa conjuntura, certo? Essa carta aberta ao presidente da República foi objeto de assinatura por mais de 70 entidades, certo?
o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, a FICENGE, certo? A CUT, a Federação Nacional dos Urbanitários, certo? O Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, e um conjunto enorme de entidades subscreveram. Ela foi entregue no Planalto, ela se deu conhecimento à direção do BNDES do conteúdo dessa carta. A Federação Nacional dos Urbanitários, o ONDAS e outras entidades sindicais, a CUT, inclusive, fizeram manifestação na sede do BNDES no Rio de Janeiro, não é? Mas, infelizmente, os interesses econômicos, os interesses privados em jogo são, pelo visto, muito fortes. Tá? Há uma campanha sistemática no sentido de desmoralizar a prestação pública e vender como eficaz a prestação privada. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo na Inglaterra. Isso. Depois de 35 anos de privatização feita em 1989, 1990, no governo da Margaret Thatcher, quando foram privatizados e vendidos, inclusive com os ativos, coisa que não é possível fazer aqui no Brasil, tá? Os serviços de água e esgoto da Inglaterra e do País de Gales, tá? Nós estamos hoje vendo a maior das empresas privadas da Inglaterra, a Thames Water, depois de 35 anos, indo à falência, declarando que não tem dinheiro no caixa daqui a alguns meses. Né? E dizendo, os debates são como renacionalizar a Thames Water, tá? Seja por um período, para recalchutar e devolver para a iniciativa privada, seja definitivamente, né? A posição predominante entre os trabalhistas, que agora estão no governo, certo? Não sei se com o perfil do primeiro-ministro isso vai avançar, mas a posição dominante, não é? Entre os trabalhistas é que a privatização do serviço de água e esgoto na Inglaterra e no País de Gales, depois de 35 anos, se revelou um grande fracasso, que vai exigir agora investimento com recursos públicos. Um aspecto que se precisa chamar a atenção é, de fato, que 35 anos é uma geração. 30, 35 anos é uma geração. Tenho eu certeza que não irei assistir o final dessas concessões que estão sendo feitas agora. Certo? Mas isso significa também que, além dos investimentos necessários à universalização, há investimento de renovação de ativos, porque em 35 anos nós temos que renovar pelo menos 70% da rede de água, que tem uma vida útil estimada de cerca de 50 anos. Certo? Vários equipamentos, como bombas, filtros e válvulas e outros equipamentos, não têm vida útil de 35 anos. Tem, às vezes, uma vida útil muito menor, de 10 anos, 12 anos, todos os instrumentos de automação. Então, isso significa o quê? Significa que há investimentos que devem ser feitos ao longo dos 35 anos para garantir que aqueles que hoje têm água e têm acesso têm o seu esgoto coletado e tratado, vão continuar a ter durante 35 anos. Sim. E os planos que têm sido feitos, os planos que têm sido elaborados, inclusive com os recursos do BNDES, não levam isso em consideração da maneira mais correta. Certo? Então, é uma preocupação grande que mais para frente nós tenhamos requerimentos aí de aumento de tarifas para fazer face a investimentos que não foram adequadamente previstos nos termos das concessões que estão sendo executadas agora. Ou seja, Marco, está claro da sua exposição. Todo esse processo de privatização
do setor de saneamento leva em consideração apenas gerar vantagens para os financistas e, em contrapartida, onerando excessivamente a população, porque com um salário de R$ 1 milhão por mês, né, não vai ter investimento na companhia suficiente para ampliar essa rede. Então, isso está muito claro. Marco, antes da gente prosseguir, te peço licença, vou pedir a Lídia e o Felipe, se posso colocar na tela aí as intervenções das pessoas que estão nos acompanhando. Eu vi que a Norma fez aqui uma colocação exatamente nesse sentido dos salários absurdos que são pagos, né? Isso não é só no setor de saneamento, não. Essas empresas foram privatizadas como um todo. Vemos no caso da Eletrobras, aí a discussão, vemos no caso de várias outras distribuidoras de energia. Então, é exatamente o setor financeiro se apropriando, os seus executivos só pensando neles, não tem nenhum compromisso social. O Clóvis Nascimento, que é o vice-presidente do SENS, Marcos, manda um grande abraço para você, está acompanhando aqui a transmissão também, e manda um forte abraço para você. Marcos, prosseguindo nessa mesma pegada, você falou da Inglaterra, mas eu queria que você colocasse, situasse aí para a gente, qual o panorama hoje do saneamento no mundo? É no sentido de privatizar ou no sentido de reestatizar? O que tem acontecido nos diversos países que privatizaram? Bom, eu vou traçar um panorama mundial difícil. O panorama na Europa continental é um panorama que aponta para a reestatização. Chama atenção para essa semana foi notícia o mergulho, o nado da prefeita de Paris, no Rio Sena, né? O Sena despoluído. Deve ter matado de inveja os ingleses lá do outro lado do Canal da Mancha, porque exatamente um dos grandes fracassos das empresas privadas inglesas é do controle da poluição dos rios e das praias inglesas por esgoto não tratado, né? E o que nós assistimos na França, na região parisiense, aonde os serviços foram reestatizados, é exatamente a despoluição do Sena, né? Então, é um fato marcante, certo? Chamam muita atenção o fato de que as empresas públicas francesas, reunidas numa entidade chamada France Eau Publique, a França Água Pública, né, elas têm chamado a atenção para a seguinte questão, quer dizer, que a empresa pública é mais capaz de fazer face aos desafios trazidos pela mudança climática do que a empresa privada. A empresa privada vai trabalhar tendo como base estritamente os aspectos contratuais, enquanto que a empresa pública, pelo seu caráter, pela sua integração com as diversas políticas públicas, tem condições de ter uma posição mais conforme com os desafios que estão aí colocados pela mudança climática, que diz respeito ao aumento das situações de seca, de estiagem, como diz respeito também às situações de enchente, de excesso. Então, é preciso avançar para serviços públicos de água e esgoto mais resilientes. Resilientes exatamente as mudanças mais frequentes das condições climáticas, né, que nós estamos vendo aí, como infelizmente acabamos de aprender a duras penas com o caso do Rio Grande do Sul. Acho que depois do Rio Grande do Sul ninguém tem mais dúvida que a mudança climática está na pauta, certo? Mesmo, certo? E o Rio Grande do Sul deu um exemplo também, desculpa, mas já que você colocou a questão, né, também da privatização, né, relacionado ao que aconteceu. Não tinha servidores, não tinha estrutura para atender a população de Porto Alegre, por exemplo, o que aconteceu com
né, enchente do Guaíba, né, avançando sobre a cidade de Porto Alegre. Esse debate foi colocado ali. Exatamente. Eu acho que nós temos uma situação, então, que na Europa, cidades muito importantes remunicipalizaram, renacionalizaram os serviços, né? A nova Frente Popular, que ganhou as eleições na França, tem no seu programa explicitamente a volta, a renacionalização ou remunicipalização da prestação dos serviços de água e esgoto. Está na ordem do dia, é um dos itens explícitos do programa da frente. Certo? Então, nós estamos numa situação onde nós precisamos olhar melhor para o que está acontecendo no resto do mundo. Superar Agora, isso está evidentemente num quadro mais amplo, que é exatamente o quadro que o SOS Brasil Soberano coloca, de recuperação da soberania nacional, de capacidade de que o país priorize, de fato, as questões do desenvolvimento sustentável, não é? E os desafios sociais que nós temos que equacionar com urgência. De fato, não é? As questões de saneamento, as questões de água e esgoto, não é? Estão dentro desse quadro mais amplo e, evidentemente, que o nosso movimento de universalização dos serviços de água e esgoto como direito e não como mercadoria se enquadra dentro desse contexto mais geral. Muito bom, Marcos. Muito bom esse conceito que você coloca agora para nós. Marcos, esse ano nós vamos ter eleição municipal, né? E esse tema do saneamento tem uma relação direta com a questão municipal. E aí eu queria colocar aqui, já botaram na tela, exatamente a colocação do Rogério Matias, né, que fala aí exatamente sobre a questão da privatização que foi feita do serviço de saneamento público, que foram privatizados na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Campo Grande. Não tem uma estação de tratamento de esgoto. Essa é a afirmação do Rogério Matias, uma constatação de quem está exatamente diante desse problema. E aí eu queria, exatamente, o nosso programa está chegando quase ao fim, mas eu gostaria de saber de você, exatamente diante do processo eleitoral que nós vamos ter esse ano, né, para a eleição eleger prefeitos e vereadores, como você colocaria para a população a importância dessa eleição com relação ao tema do saneamento? Bom, nos locais onde a privatização não avançou, a prioridade é reforçar a prestação pública, ter prestadores e ter uma administração pública que esteja atenta e comprometida com a solução dos problemas de saneamento, né, que faça todos os esforços possíveis no sentido de avançar para garantir o acesso aos serviços, tá? Tanto aos mais vulneráveis, que tanto na cidade quanto nas áreas rurais. Tá? O saneamento básico não é uma necessidade só de população urbana, também das populações rurais. Tá? E o município não é só área urbana. Tá? Então, o prefeito precisa estar atento bem às demandas de saneamento da área rural. Nos municípios cujos serviços estão privatizados, é essencial que o poder público ajude a população a se organizar, ajude a população a cobrar, ajude a transformar a atividade de controle social em uma ferramenta efetiva, seja do ponto de vista da qualidade do serviço, da qualidade da expansão do atendimento para todos, seja do ponto de vista da questão tarifária também. Né? Nós temos visto que privatização também é sinônimo de aumento das tarifas. Tá?
Pode não significar aumento do custo, aliás, em geral, o que está acontecendo é demissão de funcionário, certo? Diminuição dos esforços de proteção dos mananciais, né? E mais aumento das tarifas para maximizar lucros. Né? No caso, voltando ao caso da Inglaterra, Jorge, fica claro o seguinte, quer dizer, investimentos não foram realizados, recursos que deveriam ter ido para investimentos foram usados, primeiro, para pagar dividendos para os acionistas. Isso. E o segundo, para pagar altíssimas remunerações aos executivos. Né? Executivos esses que têm como principal objetivo maximizar os lucros da atividade. Tá? Então, aqui nós temos um desafio grande. A população se organizar para cobrar do poder público informação, acompanhamento, regulação, de modo a que os prejuízos sejam menores. Marcos Montenegro, engenheiro Marcos Montenegro, olha, mais uma vez, Marcos, nós temos que te agradecer. É a segunda vez que você está conosco aqui. Hoje nós podemos até ampliar esse debate aí, tratando exatamente da questão das privatizações desse setor. E eu acho que eu me sinto muito satisfeito em recebê-lo, né, com a sua visão avançada na defesa dos direitos humanos e dos direitos humanos bem progressista, no sentido de garantir o mínimo necessário para aqueles que nada têm. Marcos, suas considerações finais aí para o nosso público. Eu só posso agradecer essa oportunidade. Queria aproveitar para destacar e convidar os que nos assistem a conhecer o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS. Nosso site é o ondasbrasil.org. Então, e se juntar conosco, se juntar com o movimento SOS Brasil Soberano, para que a gente possa fazer face aos desafios que estão colocados aí de construir um país mais justo, né? Construir uma sociedade mais solidária e avançar exatamente de modo a que todos tenham seus direitos reconhecidos, né? E que o lucro não seja a prioridade da nossa sociedade. Olha, Marcos, muito obrigado pelos seus conceitos, pelas suas orientações e todos os ensinamentos que você nos deu hoje aqui. Gente, esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Nosso programa está sendo transmitido também pelo canal do Conde e também retransmitido pela TVT, TV dos Trabalhadores. Olha, fica aí nosso agradecimento mais uma vez ao Marcos, a quem nos acompanhou, e o convite para na próxima semana nós estarmos aqui para tratarmos de um outro tema relacionado à soberania e o desenvolvimento do Brasil. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marcos. Obrigado. Até logo. Você já ouviu falar da Mútua? É a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, seja para alavancar a carreira, seja para realizar sonhos, seja aquele apoio necessário em momentos difíceis. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências de todo o país poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece a eles exclusivamente. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. São benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.